O Desejado de Todas as Nações, capítulo 83. No dia da ressurreição, no fim da tarde, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, uma pequena cidade a 12 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos tinham ido a Jerusalém comemorar a Páscoa e ficaram perplexos demais com os eventos ocorridos. Esses 2 discípulos não eram dos discípulos conhecidos. Durante a jornada, um estranho se uniu a eles, mas eles estavam tão absortos em sua tristeza que não preocuparam em observá-lo mais detidamente. Eles choravam. Jesus queria muito enxugar suas lágrimas, enchê-los de alegria e felicidade. No entanto, primeiro, era preciso ensinar algumas lições que nunca seriam esquecidas. O mais estranho é que eles não se lembravam das palavras de Cristo, nem compreendiam que ele havia predito que ressuscitaria no 3º dia. Os sacerdotes e líderes religiosos não esqueceram. Então, Jesus, começando por Moisés, o início da história bíblica, ele explicou as coisas concernentes a ele mesmo em todas as Escrituras. Se ele tivesse se revelado logo de início, eles não teriam desejado nada mais. O primeiro trabalho de Cristo foi explicar as Escrituras. Olha a importância de explicar as Escrituras. Ele demonstrou a partir dos profetas que sua morte era a evidência mais forte para a sua fé. Jesus mostrou a importância do Antigo Testamento como testemunha de sua missão. O Antigo Testamento ele revela o Salvador tão claramente quanto o Novo Testamento. Quando Jesus lhes falou da destruição de Jerusalém, eles derramaram lágrimas ao contemplarem a condenada cidade. Ainda não suspeitava que aquele companheiro era Cristo, porque ele se referia a si mesmo como se fosse outra pessoa. Quando os discípulos estavam para entrar na casa deles, o estranho deu a entender que ia continuar sua viagem. Mas os discípulos tinham fome de ouvir mais dele. "Fique conosco", disseram. E eles insistiram. Se os discípulos não tivessem insistido no convite, eles não teriam sabido que o seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo ele nunca força sua companhia junto a alguém. Com alegria, ele vai entrar na mais modesta casa. Mas, se os residentes forem indiferentes ou não lhe pedirem para que fique, ele vai passar adiante. Tem que insistir que Cristo fique na sua casa. Com essa grande notícia para dar, o cansaço e a fome desapareceram, eles deixaram o jantar sobre a mesa intacto, saíram correndo pelo mesmo caminho pelo qual vieram para levar as novas aos discípulos na cidade. Porque Jesus, logo depois de partir o pão, desapareceu. Eles subiram então as encostas íngremes, escorregaram nas rochas lisas, queriam ir o mais rápido que podiam ousar. Perderam-se pelo caminho, se acharam novamente, algumas vezes correndo, outras tropeçando. Eles foram depressa, e o seu companheiro invisível ao lado deles por todo o caminho. Eles levavam a maior mensagem que já foi dada, as boas novas de que dependem as esperanças da família humana para esse tempo e para a eternidade.